Amigo do Legale, mais um curso aqui na Faculdade Legale comigo, professor Custódio Nogueira. Neste encontro, nós vamos discutir o quê? Execução definitiva. O que é uma execução definitiva? É aquela execução que já tramitou toda a fase do conhecimento e transitou em julgado. Transitou em julgado, volta para a vara de origem, onde o processo começou, e aí tem início o quê? A execução definitiva, não é? Trazendo então segurança para tal da coisa julgada. E aí nós vamos dar andamento nessa execução definitiva. O importante é o colega enxergar onde está esse negócio de execução definitiva, para não confundir com a execução provisória. Até lembro que eu tenho um curso aqui na Faculdade Legal específico de execução provisória. E a execução definitiva, então, como é que ela funciona? Ela não necessariamente precisa aguardar julgamento do último grau de jurisdição, por exemplo, o STF, para começar o julgado. Por quê? Porque a execução definitiva, ela começa a partir do trânsito em julgado. Resta saber onde se dá o trânsito em julgado. Ora, o trânsito em julgado pode dar na vara do trabalho. Então, fase do conhecimento, entra com a reclamação trabalhista, notifica o empregador, comparece na audiência, não tem acordo, sentença. Sentença. Aqui, vamos supor, o empregador perdeu. Se ele não recorrer para o TRT, o que vai acontecer? Transitou em julgado. E aí? Aí o processo está na vara fica e começa o quê? Execução definitiva. Por quê? Porque transitou em julgado. Por que transitou em julgado? Porque a parte não recorreu. Mas vamos supor que ela recorreu, então está no TRT. Julgou o RO? Julgou. Cabe revista? Cabe. Entrou com revista? Não, transitou em julgado. E aí? Aí o processo sai do TRT, volta para a vara de origem e começa a execução definitiva. A mesma coisa no TST. E se chegar no STF, acabou lá, julgou, não tem para onde recorrer mais. Aí volta para a vara do trabalho e começa a execução definitiva. Ok? E aí a coisa se torna uma coisa julgada por conta do trânsito em julgado. Pois bem, essa é uma preliminarzinha para você enxergar o que é o tal da decisão transitada em julgado. Agora vamos para o material. No primeiro slide eu sempre trago aí os meus contatos, né? Tem vários contatos aí, tem canal no Telegram, tem o Insta aí, um mini currículo, enfim, vários contatos. Execução, então, definitiva. A primeira coisa que tem que ter na execução definitiva é um negócio que chama liberação dos depósitos recursais. Olha só, isso daí é uma coisa muito interessante, né? Então, o processo, na fase do conhecimento, está andando lá. Vara, TRT, TST, STF. Nesse andamento processual, o empregador, para ficar pulando de grau de jurisdição, levando o processo, recorrendo nas instâncias do Poder Judiciário do Trabalho, ele, empregador, tem que recolher um negócio que chama depósito recursal. É caro, viu? É pesado para o empregador se defender no processo do trabalho, porque ele tem que ficar caucionando cada recurso dele. Chama atenção para o artigo 899 da CLT, que por conta da reforma trabalhista trouxe hipóteses em que os empregadores vão recolher 50% do valor do depósito recursal e outras hipóteses em que o empregador nem recolher vai o depósito recursal, eis que é isento. Veja lá o parágrafo 9º e 10º do 899 da CLT. Pois bem, seja como for, considerando que tem depósito recursal lá, a decisão transitou em julgado na forma que eu acabei de comentar aí anteriormente, o processo volta para a vara do trabalho. Sabe, doutora, doutor, você sabe qual que era o primeiro ato que o juiz do trabalho deveria fazer, porque a lei e as normas da Corregedoria da Justiça do Trabalho manda o juiz fazer? Liberar o depósito recursal. Em que momento? Imediatamente, o primeiro ato da execução, por força de lei, por força das normas da Corregedoria, qual que é o primeiro ato? Liberar os depósitos recursais. Naturalmente que superiores ao valor da condenação, até porque o empregador só vai recolher depósito recursal lá na fase do conhecimento até alcançar o valor da condenação.
Portanto, é incontroverso. E, transitado em julgado, ao retornar para a vara do trabalho, de novo, o que a lei e as normas da corregedoria mandam o juízo da vara do trabalho fazer? De ofício, determinar a entrega, né? Determinar aí o levantamento dos valores do depósito recursal em favor do exequente, que em regra no processo de trabalho é o empregado, né? Até porque é só o empregador que recolhe o depósito recursal e se está se levantando o valor dos depósitos recursais, naturalmente que o exequente é o empregado. Pois bem, onde está a fundamentação do que eu estou falando? Bora lá estudar a fundamentação, olha aí, tudo tem que ser fundamentado. 899, parágrafo 1º da CLT. Vamos na parte em negrito ali, ó. Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância do depósito, em favor de quem? Da parte vencedora, por simples despacho do juiz, de imediato. Aí vem a consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça, do trabalho, ó, atualizado, ó, dezembro do 19. Coloco até a fonte para você, ó, atualizadinha, essa parte em azul, é só copiar isso aí e digitar no seu navegador. Olha lá o que diz o artigo 108, das normas da consolidação da Corregedoria da Justiça do Trabalho, lá do TST. Cabe ao juiz, na fase da execução, o que cabe a ele? Inciso 1, ordenar a pronta liberação do depósito recursal em favor do reclamante, independentemente de requerimento do interessado, ou seja, do próprio reclamante, após o trânsito em julgado da decisão condenatória, desde que o valor do crédito trabalhista seja inequivocadamente superior ao do depósito recursal ou incontroverso, prosseguindo a execução depois pela diferença, mas óbvio, né? Então é uma coisa aí básica, não difícil de se enxergar. O que o juízo do trabalho tem que fazer? Libera o valor do depósito recursal, meu amigo. Não é para o juízo do trabalho, excelência, não é para ficar sentado em cima do valor do depósito recursal e a execução andando, 1 ano, 2, 3 anos a execução andando. Ah, eu estou aguardando aqui, o juízo está aguardando o quê? E as normas da corregedoria? E a CLT, onde que fica? Né? Então, tem que liberar o valor. Né? Então, qual que é a dica? O processo voltou para a vara do trabalho, começa a execução. O que é interessante o advogado fazer? Atravessa uma petição e fala, excelência, requer a liberação dos depósitos recursal, fundamenta. Não é? O que é importante o advogado fazer, a doutora, o doutor aí fazer, é uma petição muito bem fundamentada, com jurisprudência. Não é para fazer um pedidinho lá de qualquer jeito. Né? Tem que ter muita cautela para tratar com o juízo. E aí, a chance de ser indeferida é muito grande. E aí isso é o quê? Uma decisão interlocutória. E em que fase do processo que você está? Execução. Poxa vida, eu estou na execução, decisão interlocutória. Será que cabe recurso para o tribunal? Cabe. Qual o recurso? Agravo de petição. Ô louco, cabe agravo de petição? Cabe, é o recurso da execução. Mas agravo de petição não cabe só de decisão terminativa? Não, cabe de decisão interlocutória também. Como eu sei disso? Faz pesquisa jurisprudencial, aí você vai ver. E a própria redação do 897, letra A da CLT, diz: cabe agravo de petição no prazo de 8 dias, letra A. Cabe agravo no prazo de 8 dias, letra A, de petição, vírgula, das decisões do juízo em execução. Das decisões, não está da decisão. Então, é das decisões, interlocutória e terminativa. E aí você vê jurisprudência, você vai ver que é isso. Né? Então, cabe? Cabe. Só que aí é uma questão de estratégia. O advogado, ao fazer isso, advogando pelo exequente, ele deve pensar, será que vale a pena agravar para discutir isso no tribunal, para liberar o valor do depósito recursal? Ou eu vou dando andamento aqui, para ver se liquida logo, não é? Se liquida logo aqui essa questão aqui que envolve a discussão aqui na execução, se a gente já chega logo na sentença de liquidação, e aí o juízo libera o valor do depósito recursal, porque aí ele já vai ter um valor com mais segurança, e então cita o empregador para pagar a diferença. Pode ser assim também? Pode, já tramita aqui. Não é? Mas o colega pode fazer esse pedido? Pode também. Então, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é mostrar a lei, fundamentar e explicar. E ainda trazer uma ideia da prática.
Não é? O juízo tem que liberar de imediato? Tem. Eu faço o pedido? Faço. Mas se ele não liberar, eu dou andamento na execução primeiro. Porque às vezes anda rápido a liquidação e já libera o valor do depósito recursal. Se não liberar, aí tem que mandar um agravo mesmo, porque tem juízo que é danado, que não libera não. Eu, prestando consultoria, que presto consultoria para os advogados aí, eu tive um caso que o colega me chamou para atuar junto com ele lá, o que aconteceu? Já estava nos embargos de execução, a reclamada pagou a execução, valor incontroverso alto, já está depositado nos autos, a reclamada está discutindo só uma diferença. Tem que liberar esse valor. Ô, excelência, o que está fazendo sentado em cima desse valor aí? Isso não é teu não, não é da justiça não, isso é do empregado, por que não libera isso daí? Não é? E a reclamada já tinha apresentado embargos de execução e o colega estava meio perdido lá, não sabia o que fazer. Falei, não, vamos embargar, vamos impugnar os embargos de execução e já pede a liberação dos depósitos recursais. Pronto. Né? Aí fizemos uma peça bem bacana lá e não deu outra. Liberou os valores do depósito recursal pela impugnação. Né? Então, olha aí, né? Assim que a coisa funciona, não é? Muito bem, vamos aí ver agora o passo a passo da execução provisória no que toca ao procedimento com base na lei. Olha o 878 da CLT, ele trouxe uma novidade, ele diz assim, ó, a execução será promovida pelas partes. Está vendo embaixo a redação antiga, revogada pela reforma trabalhista, em vermelhinho? Eu coloquei até riscado para o colega não confundir. Esse mesmo artigo, antes da reforma, dizia, a execução poderá ser promovida por qualquer interessado. Então, veja, antes da reforma trabalhista, em novembro de 2017, por conta da Lei 13.467 de 2017, antes da reforma, valia o 878 na forma em que eu mostrei, que a execução poderia ser movida, promovida, dado andamento, por qualquer interessado não tem limite, qualquer. Eu já acompanhei lá atrás casos em que o empregado não aguentava mais esperar processo, andar, execução, eventual recurso, embargos, enfim, mais discussões. O que o empregado fazia? Ele vendia o crédito dele. Alguém que comprava, se subrogava, entrava nos autos e promovia a execução. Por quê? Porque a execução podia ser promovida por qualquer interessado. Não era uma coisa muito simples, enfrentava uma certa resistência, porque o crédito é alimentar, personalíssimo, enfim, tinha essa discussão. Mas que era possível enxergar essa janela de oportunidade? Era. Não é? Só que agora, conforme eu mostrei, o 878 da CLT mudou. E agora a execução tem que ser movida pela parte, se tiver advogado nos autos. E se não tiver, aí fica na forma antiga que o juízo do trabalho dá a execução de ofício. Aí o próprio juiz dá andamento na execução. Né? Então nós temos essas duas possibilidades, que antes não tínhamos. Então surgiu essa possibilidade nova aí, bastante interessante, e que, sem dúvida nenhuma, traz os seus reflexos. Então veja, de acordo com o 878 da CLT, o advogado aí do exequente tem que mover a execução. E aí incorre lá na questão que envolve a execução, a prescrição intercorrente, do artigo 11A da CLT, incluído também pela reforma trabalhista, que diz lá que do despacho do juízo que ordenar o andamento na execução e a parte não der o andamento, computa lá o prazo que o juiz deu para cumprir a ordem, 5 dias, por exemplo, computa lá o prazo. Não cumpriu a obrigação? Não. Começou a contar 2 anos da prescrição intercorrente, porque tem advogado nos autos e não cumpriu a obrigação. Por isso que mudou aqui, que a execução é movida pela parte. Questão a se saber e se eu, advogado do exequente, fui lá, tentei buscar bens de todas as formas, não logrei êxito. Muito bem. E agora? Agora, eu pego e tentei tudo. Desconsideração da personalidade jurídica, tudo que você possa pensar e imaginar. Inclusive, aqui no Legal, eu vou gravar um curso de formas de tentativa de penhora, hipóteses de penhora. Então, nós passa por aquela festa toda de tentativa de penhora e aí você pegou um advogado do empregador lá que é ligeiro e você não consegue 1 centavo daquele empregador. Muito bem.
E aí? Aí esse processo vai para o arquivo. Como você, advogado, está constituído nos autos, começa a contar a prescrição bienal. Aí a questão a se saber é, porque a CLT ela coloca lá que começa a contar a prescrição no artigo 11A pelo descumprimento da obrigação do juízo que mandou dar andamento na execução. Beleza. E se você deixar o processo? Aí você não vai ter deixado de cumprir a obrigação, porque nos termos 878 da CLT, quem vai dar andamento na execução quando não tiver advogado é o juízo. Então, se é o juízo que vai dar andamento na execução, não deve haver prescrição intercorrente, por um simples motivo. A prescrição intercorrente começa a contar do despacho do juízo que não é obedecido pelo advogado do exequente. E se não tem advogado mais do exequente? Por uma questão de estratégia, você sai do processo para não contar a prescrição bienal. E aí? A prescrição bienal começa a contar do despacho que o juiz deu uma ordem para dar andamento no processo e a parte não cumprir. Olha que interessante. 878 da CLT, quanta coisa a gente vê aqui. Ainda nesse sentido, trago o enunciado da ANAMATRA. Né? O enunciado da ANAMATRA, a ANAMATRA é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Ela lançou lá os seus enunciados, não é uma súmula do TST, não é uma OJ, né? Que é uma ideia. E ela diz aí que o artigo 878 da CLT deve ser interpretado conforme a CF, permitindo a execução de ofício, ainda que a parte tenha advogado. É um entendimento aí, né? Eu trago mais para complementar o material e elucidar aí fundamentos. CPC 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, procederá, primeiro aí a sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. O devedor não vai pedir, né? Então, quem tem que pedir, quem tem que startar aí a execução, sem dúvida nenhuma, é o advogado aí do empregado, né? Que é o advogado, então, do exequente. Pois bem, então nós temos lá um começo da coisa toda, que é a fase do conhecimento. Esse processo vai andando na fase recursal. Uma hora transita em julgado, volta para a vara do trabalho, começa a execução. E a execução, a requerimento, então, do credor para dar andamento. Não é? De modo que nós vamos ter, na execução, um divisor de águas. Sai da fase do conhecimento e entra na fase da execução. Nessa de entrar na fase de execução, nós vamos trazer do conhecimento o quê? A decisão que transitou em julgado. Qual decisão que transitou em julgado? Pode ser a sentença, pode ser o acórdão do TRT, o acórdão do TST ou o acórdão do STF. É a última decisão que transitou em julgado. Pode ser ainda dividido, pode ser uma parte da sentença, porque aquele que perdeu recorreu só de uma parte, aí reformou, depois mudou no TST. E aí, enfim, tem elementos de todas as decisões judiciais que devem ser apreciadas no total da execução do que deve ser liquidado em execução. Então, observando todas as decisões judiciais, com atenção à última, naturalmente, não é? Mas sem perder todas as decisões judiciais, porque pode ter multa de litigância de má-fé no meio dessas decisões, que também vão influenciar no cômputo da liquidação desse julgado. De modo que essas decisões todas, enfim, que serão liquidadas, elas não podem ser alteradas, de modo que elas têm que ser liquidadas na exata forma em que ela transitou em julgado. Portanto, se tiver um vício no trânsito em julgado, que não foi sanado porque a parte não embargou, não é? Enfim, se tiver ali algo que não foi esclarecido, não pode ser rediscutido na execução. E agora? Agora vai liquidar do jeito que der. Porque não pode ser alterada a decisão que transitou em julgado. A decisão que transitou em julgado, ela é imutável, não pode mudar, por conta da segurança jurídica decorrente do Instituto do Trânsito em Julgado. Teve as partes, não é? Tiveram as partes, toda a fase do conhecimento para ficar discutindo o direito material aplicável àquele caso. Tiveram lá todas as chances de discutir, de ir pulando de grau em grau de jurisdição, levando esse processo. Agora que transitou em julgado, nós vamos pegar as decisões e liquidá-las.
não é? Então, o que é a execução definitiva? A grosso modo, bem by custódio aqui, é pegar a decisão que você ficou discutindo o direito material, é pegar aquela decisão do conhecimento que discutiu o direito material, colocar ela num liquidificador que faz contas e transformar os direitos em valores. Ponto. Acabou a conversa. É isso que é execução definitiva. Você pega a decisão lá, o empregado tem direito a adicional de periculosidade. Beleza. A decisão que transitou em julgado, está falando que o empregado tem direito ao adicional de periculosidade e reflexos, e trouxe os reflexos, ou está falando só que ele tem direito ao adicional de periculosidade no período imprescrito? Está só o adicional de periculosidade. E os reflexos? Não tem. Por quê? O advogado reclamante não pediu. Então agora na execução eu posso encaixar o adicional de periculosidade e também os reflexos? Não. Por quê? Porque a decisão que transitou em julgado trouxe só o adicional de periculosidade. Mas todo mundo sabe que também tem direito aos reflexos. Se todo mundo sabe, por que o iluminado do advogado do empregado, quando distribuiu o inicial, já não fez o pedido tecnicamente correto? Agora na execução não pode inventar moda. Você não pode trazer novas... Você não pode aumentar a condenação do empregador além do que já está na decisão que transitou em julgado. Não é? Não se pode inovar a sentença liquidanda. Onde está isso daí? Aqui, vamos lá ver onde está. Olha só, olha o que eu coloquei aí. A execução definitiva é o óbito da fase do conhecimento. Não é? A execução definitiva ela começa em cima da decisão lá do conhecimento que transitou em julgado. Não mexe mais no conhecimento. Diz lá o 879, parágrafo 1º da CLT. Na liquidação, na fase de liquidação, lá na execução, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda. Qual que é a sentença liquidanda? É a decisão do conhecimento que transitou em julgado. Nem discutir matéria pertinente à causa principal. Mas o que é a matéria pertinente à causa principal? É o que você discutiu lá na fase do conhecimento. Agora morreu, meu amigo. Você teve vara do trabalho, TRT, TST e STF para discutir o direito material. Agora transitou em julgado, voltou para a vara do trabalho, agora é cálculo. Agora nós vamos pegar aquela decisão que transitou em julgado e transformar ela em valores, em dinheiro. Mas é que eu esqueci, azar, agora você esqueceu, agora você vai até se aprender. E reza para o cliente lá não entrar com uma ação contra você. Né? Aí é que está, viu? Aqui eu chamo a atenção para a responsabilidade civil do advogado. Quantas vezes vai liquidar lá a sentença e vê que... Aí aparecem as falhas do advogado lá. Não é? Então, um cliente aí que vê vurto, sabe? Um cliente um pouquinho melhor orientado, ele pode ir para cima de você. Não é? Então, fica esperto aí, advogado. Junto com o 879, parágrafo 1º aí da CLT, já encaixei aqui para você o 503 do CPC para você ter o material bem completinho. Olha só, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei, nos limites da questão principal expressamente discutida. Então, olha só a força do 503 do CPC. A decisão que transita em julgado, ela tem força de lei entre as partes. E agora na execução, já que transitou em julgado, agora na execução é só para liquidar. Não pode mexer mais. Por quê? Porque é lei entre as partes. Ou seja, agora bateu o martelo, meu amigo, transitou em julgado. O empregador vai ter que indenizar o acidente de trabalho, modalidade de pensionamento. Liquida isso daí, empregador, paga. Não, mas sabe o que é? Eu não tenho culpa. O empregador, se você tem culpa ou não, você tinha que ter discutido isso aí lá na fase do conhecimento. Você discutiu? Mas agora você paga. Por quê? Porque agora é execução. Qual a dificuldade de entender que transitou em julgado e que não pode mexer mais na decisão que transitou em julgado? Se tornou lei entre as partes. Não é? E aí? Aí é um tal de já era, né? Olha só, trago até uma jurisprudência aqui para você. Não é? Vamos ver essa jurisprudência aqui? O impugnante pretende sejam os valores de seu crédito atualizados monetariamente com observância do IPCA-E, que não lhe cabe razão. Então, aqui já disse que IPCA-E tá fora. IPCA-E é a mesma coisa. Primeiramente, verifica-se que o acórdão regional e de tal expressamente determinou que deve ser mantida a atualização monetária de acordo com a TR.
Desta forma, uma vez fixados os limites da coisa julgada na TR, o título executivo passa a ter força de lei, nos limites e das questões decididas, nos termos do 503 do CPC. Está vendo? Não pode mudar a coisa julgada, porque quando transitou em julgado, transitou na TR. E agora o advogado do empregado quer encaixar o IPCAE, tornando-se a decisão judicial imutável. Ainda mais em se tratando de execução trabalhista, onde, na liquidação, não se poderá modificar, e copiou o 879 lá, parágrafo 1º. Viu só? Saliente-se que ações de inconstitucionalidade apreciadas pelo STF não atingem a atualização monetária das ações trabalhistas, e sim aos débitos da Fazenda Pública, que é uma decisão do STF famosa aí, que os advogados aqui na trabalhista usam, né, ou pretendem fundamentar para que se aplique o IPCAE e não a TR. Veja, essa é uma decisão, não quer dizer que é sempre assim. É uma decisão que eu estou utilizando para mostrar para você a força da coisa julgada. Quando transitou em julgado lá a sentença, transitou em julgado, quando o juízo da vara do trabalho deu a sentença, olha o que eu vou te contar, quando o juiz da vara do trabalho deu a sentença no conhecimento e já condenou a atualização monetária na TR, o que o advogado reclamante tinha que ter feito? Entrar com o RO, para discutir, eu não quero TR não, eu quero IPCAE. TRT, fala aí, é IPCAE ou é TR? Mas isso, se o advogado reclamante for bem prudente, ele já apresenta a tese de IPCAE na petição inicial, né, o advogado. Não pode ficar esperando aí as coisas acontecer para você acordar e começar a advogar, né? Aí, enfim, vai levando essa discussão, desde que você faça uma petição inicial bacana, com bastante fundamentação. E aí a coisa vai andando, meu amigo. A hora que transitar em julgado, já está resolvido esse negócio de IPCAE, de TR, já resolveu a coisa. Do contrário, aqui, ó, transitou em julgado na TR, você quer discutir IPCAE na execução? Não pode violar a coisa julgada, né? Muito bem. Execução definitiva, não é? É o que a gente está vendo aqui. Dentro da execução definitiva, eu estou contando aí para você o que não pode alterar por conta do trânsito em julgado, não pode modificar a decisão. Ela tem que ser liquidada do jeito que transitou em julgado e acabou. Inclusive, é preceito constitucional, não é? A coisa julgada. Está lá no artigo 5º da CF, que não pode ser alterado. Maravilha. Portanto, até esse exato momento, nós temos o quê? Uma segurança muito grande para dizer que a coisa julgada nunca pode ser alterada, não é? Aí você deve ter dito, Então, aí que começa o advogado a ver coisas. Advogado, advogada, é o quê? É um bicho que vê coisas onde os outros não vê coisas. Porque se for para você ver o que todo mundo vê, você vai ganhar o que todo mundo ganha. Então, você tem que ver coisas que a massa dos advogados não vê. Então, olha só, o que eu te contei até agora há pouco, de que o trânsito em julgado é uma coisa que não pode ser mudada, e piriri, pororó, e te mostrei todos os fundamentos de lei, e que você acreditou que não pode ser julgado e tal, não sei o quê, agora vem um desdobramento. Ô, meu amigo, a coisa julgada pode ser mexida? Pode, mas tem que ser com carinho. Mas pode mexer na coisa julgada? Pode. E nós temos duas ferramentas para mexer na coisa julgada. Qual que é a primeira ferramenta? Ação rescisória. Eu posso ajuizar uma ação rescisória? Posso. Para bater numa decisão que transitou em julgado? Mas lógico. Opa, e como é que funciona isso? Ué, transitou em julgado? Transitou em julgado. Vai começar a execução? Vai. E a execução está andando lá. Beleza. E aí? Aí do dia que transitou em julgado, eu tenho exatos 2 anos para ajuizar a ação rescisória. Ok? E aí? Aí eu vou bater na coisa julgada. Então eu estou tranquilo. Calma, que não é bem assim. Por quê? Porque a ação rescisória, ela é aplicável, ela é recebida, existe ação rescisória no processo do trabalho? Primeira coisa a se ver, lógico, né? A ação rescisória não é só no civil, a ação rescisória é na trabalhista também, expressamente previsto na CLT 836, sequer omissa é a CLT. Então, cabe ação rescisória no processo do trabalho? Tranquilo. Porém, ação rescisória não é para substituir recurso simplesmente. Não é? Por quê? Porque se transitou em julgado e começou os 2 anos, contar os 2 anos da ação rescisória, se transitou em julgado, então, é porque a parte não interpôs recurso.
ou porque chegou no STF e não cabia mais. E agora você está no prazo dos 2 anos do trânsito em julgado e está pensando em fazer alguma coisa para bater nessa decisão que transitou em julgado. Só que não é o mesmo raciocínio do que se fosse um simples recurso no momento oportuno, impedindo, portanto, a formação da coisa julgada. Né? De modo que o raciocínio, tudo isso para dizer que o raciocínio do advogado que vai pensar em montar lá uma ação rescisória, e o raciocínio não é o mesmo de quem eventualmente entraria contra um recurso contra aquela decisão, se estivesse ainda no momento oportuno. Então, a ação rescisória, você tem que estudar com muita profundidade o artigo 966 do Código Civil, ou melhor, do Código de Processo Civil. Por quê? Porque lá estão as hipóteses restritíssimas em que cabe a ação rescisória. Então, a ação rescisória ela não substitui recurso. O que mais se aproxima assim, de uma ação rescisória, com fundamento nas suas maiores repetições, no ajuizamento da ação rescisória, sem dúvida nenhuma, é ofensa à norma jurídica, não é? Que, de certa forma, se assemelha ao recurso, que você vai bater na decisão lá porque não foi aplicada a norma de forma correta, entre aspas. Não é? E a ação rescisória permite isso. E aí, então, o colega tem a ferramenta da ação rescisória para ver se desconstitui o título que transitou em julgado. Portanto, a decisão que transitou em julgado ela não é tão imutável assim. Ela não é imutável dentro do mesmo processo, porque ela transita em julgado e não pode ser alterada. Portanto, ela é imutável, sim. Por outro lado, ela pode ser agredida e ela pode ser até extinta se, dentro dos 2 anos do trânsito em julgado, a parte apresentar uma ação rescisória e a ação rescisória for acolhida, afastando, portanto, a decisão transitada em julgado. Não é? Muito bem. Ainda de complemento ao raciocínio, se o colega for ajuizar uma ação rescisória contra sentença da vara do trabalho, a ação rescisória tem que ser apresentada no TRT. Não vamos entrar com uma ação rescisória contra uma sentença no próprio juízo da vara do trabalho, porque esse juízo não tem competência para dar provimento, procedência aí numa ação rescisória contra a sentença dele mesmo, não é? Então tem que ser o TRT que tem competência para afastar o tal do trânsito em julgado marcado por aquela decisão que virou objeto da ação rescisória. Pois bem, o nosso encontro não é para falar de ação rescisória, só que eu estou dando mais uma contextualizada para o colega enxergar a coisa toda. Vamos lá ver, então, onde está aí a ação rescisória? Eu falava do preceito constitucional do artigo 5º, está até aqui, ó, no inciso 36 da CF, que eu acabo até me surpreendendo com o meu material, não é? Que a lei não vai prejudicar o quê? A coisa julgada. Muito bem, ó o 876 da CLT. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas. Aí continua a lei. Excetuados os casos expressamente previstos nesse título e a ação rescisória. E aí remete lá para o CPC, e ainda está aqui para o CPC de 73. Né? O legislador da reforma trabalhista de 2017, tão preocupado em alterar cirurgicamente os artigos que foram alterados, ele esqueceu de dar um pente fino na CLT e alterar aqui. Né? Aqui era para estar constando no CPC de 2015. Mas, enfim, vamos lá. Aí eu já coloquei aqui para você o CPC lá de 2015 e o 966. Olha só, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Aí vem lá o 966 com um monte de incisos, trazendo a possibilidade desse contexto aí de flexibilização, né? Eventualmente até afastamento da decisão que transitou em julgado, se a ação rescisória for provida lá no TRT. Olha que coisa interessante isso daí, né? Então, os desdobramentos que um processo pode alcançar. Mas advirto, hein? Ação rescisória não é aventura jurídica, não. Para pensar em entrar com uma ação rescisória, o colega tem que ter aí sérios fundamentos. Inclusive, eu estou trabalhando numa ação rescisória, muito interessante, dentro de uma consultoria que eu estou prestando para um colega também, que é sobre um PDV. Olha que interessante, o empregado assinou o PDV, recebeu tudo, aí ele entrou com a ação
postulando indenização por acidente de trabalho. O PDV, pela convenção coletiva, está dando quitação total no contrato de trabalho. Foi a tese da reclamada. O juízo julgou improcedente, acolhendo o PDV. Muito bem. E o advogado, lá à época, ele não entrou com recurso, transitou em julgado. Foi procurado esse colega, que acabou, em consequência, me procurando para ver o que era possível fazer. Aí eu fiz uma pesquisa e falei para ele, tem um caminho para a gente bater nesse PDV aqui, que é uma decisão interessantíssima. E aí fica a dica para você pesquisar. Como você derrubaria o PDV? Dica. E aí a ação rescisória já está para ser distribuída. Muito bem. Tem isso aqui tudo que eu estou botando aqui na lousa e tem um tal de STF. Muito bem. Aqui são os órgãos do Poder Judiciário do Trabalho, que está lá num tal do artigo 111 da CF. Vara do Trabalho, os TRTs e o TST, que tem sede em Brasília, e o STF, que naturalmente está fora da estrutura do Poder Judiciário do Trabalho, porque o STF, como sabemos, é o guardião da CF. Muito bem. Isso tudo para te explicar o quê? Que existe um instituto que se chama, olha que loucura, relativização da coisa julgada. Ai, meu Deus do céu, que diacho que esse negócio de coisa julgada, essa coisa julgada não era imutável, meu Deus, agora toda hora mexe na coisa julgada? Então, fique esperto. Tem dois institutos que cutucam lá a coisa julgada. O primeiro deles é a ação rescisória, que eu já coloquei. O segundo é isso que nós vamos passar a estudar agora, que é a relativização da coisa julgada. Quando a coisa julgada poderá ser relativizada, e aí então será afastada, parcial ou totalmente. Olha só que interessante. Vamos imaginar o seguinte. O processo começou aqui na vara do trabalho, petição inicial, aquela coisa toda, não deu acordo, o pau cantou, teve sentença, condenou. Condenou, a parte recorreu, e aí teve um acórdão. Aqui no TRT, um acórdão em RO, com fundamento na lei X, artigo Y. Esse foi o fundamento. Para não entrar em caso específico e servir para tudo, que assim o seu leque de visão aumenta. Então, esse acórdão do RO se deu nessa conformidade. Fundamento na lei X, artigo Y. A parte poderia ter recorrido de RR? Poderia. A parte recorreu? Não. O que aconteceu? Transitou em julgado. Essa decisão se tornou imutável. E aí? Aí o processo vem aqui para execução, que é o outro lado, eu sempre procuro dividir para não confundir. Lá de lá, fase do conhecimento, lá de cá, fase da execução. E aí? Aí o processo transitou em julgado e aqui começou o quê? A fase de liquidação de sentença. Devo lembrar que aqui também eu tenho um curso específico de liquidação de sentença. Muito bem. Esse daqui que você está acompanhando é no que toca aí a decisão definitiva, estudando naturalmente a coisa julgada, já que é execução definitiva. Aí, muito bem, já que transitou em julgado e começou a fase de liquidação de sentença, o advogado aqui, ele pode pensar em rescindir esse acórdão, não pode? Pode pensar em rescindir o acórdão do TRT. Aí ele estudou lá, estudou e falou, não, mas aqui não tem motivo para rescindir o contrato não. Contrato não. Aqui não tem motivo para rescindir esse acórdão. Aí o advogado afasta a ação rescisória. Ele afasta a ação rescisória, mas ele pensa assim, mas tem que ter uma ferramenta para eu bater nessa coisa julgada aqui. E pode ter? Pode. Não sei se você já ouviu falar nesse negócio que eu estou comentando, mas pode. Quando? Olha só que interessante. Imagina se o STF não tem, o STF é o guardião da CF, né? Ele tem as decisões dele lá de ação que declara constitucionalidade, não tem? E que declara inconstitucionalidade também. A ADI, por exemplo. Então, nós temos lá a ADI, que declara a inconstitucionalidade. Você imagina, meu amigo, tem pelo menos umas 20 ações de ADI, ação de declaração de inconstitucionalidade, ou ADIM, naturalmente no STF, face à reforma trabalhista. Para você ir entendendo. Então, esse acórdão foi dado com fundamento na lei X, artigo Y. E aí? Aí tem uma ADI, número tal, que está discutindo o quê? Está discutindo a lei X, artigo Y.
E o que acontece? O STF declara esse artigo inconstitucional. O STF declarou inconstitucional o artigo Y da lei X. O STF declarou inconstitucional. Escuta, esse acórdão que transitou em julgado foi dado com que lei? Lei X, artigo Y. Ué, mas o STF declarou que é inconstitucional. Aí você pode falar assim, mas ele declarou, mas foi em outro processo. Não, meu amigo, pouco importa. Não precisava levar esse processo até lá para o STF dar a mesma decisão. Se o STF declarou numa ação declaratória de inconstitucionalidade que tal artigo de tal lei é inconstitucional, ele alcança esse negócio aqui, que transitou em julgado. Por quê? Porque quando o STF declara que é inconstitucional, o artigo ele é inconstitucional. E aí vai pegar todos os processos que estão em andamento e os que transitarem em julgado. Meu Deus, que loucura! Loucura! Põe loucura nisso. Por isso que a gente tem que estudar as ADINs do STF. Imagina quantas decisões estão transitando em julgado com fundamento nos artigos da reforma trabalhista que são objetos de ADIN. E se o STF amanhã declarar que aquilo tudo é nulo? Vai bagunçar todas essas decisões que transitaram em julgado aqui. Meu amigo. Aí você fala assim, então essa coisa julgada, essa imutabilidade, isso é conversa. Você não sabe como que é o processo? O que nós, advogados, temos de segurança dentro de um processo? Nada, simples assim. Não tem segurança nenhuma. Mas eu não gosto, tenho medo. Então vai fazer, sei lá, outra profissão, vai estudar letras, sei lá, decoração, vou fazer outra coisa, né? Lógico, com todo o carinho do mundo, as outras atividades. Relativização da coisa julgada material. E se você quer saber, o fundamento está aqui, 502 do CPC. E tem também na CLT, vou mostrar. Olha aqui. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão do mérito, não mais sujeita a recurso. Ok? Ok, mas você viu o que ele falou? Não mais sujeita a recurso. Então, a imutabilidade da coisa julgada é dentro do processo, ela não muda mais. Por força das partes na execução, é isso que a lei quer dizer, não muda mesmo. As partes não têm como mudá-la, coisa julgada. Porém, as partes podem fazer o quê? Entrar com uma ação rescisória. A ação rescisória vai ser outro processo. Ou então, uma decisão superveniente da ADIM, do STF em ADIM, que declara o fundamento da decisão que transitou em julgado é inconstitucional. Aí alcança a decisão que já tinha transitado em julgado, porque ela foi dada com uma lei que posteriormente foi declarada inconstitucional. Aí você pode falar assim também, mas poxa, foi declarado posteriormente, lá já tinha afirmado, já tinha transitado em julgado? Então, mas alcança a decisão que transitou em julgado? Alcança, vou mostrar para você que alcança também, não é? Muito bem. E aí continua. O CPC, lá no 525, parágrafo 12, diz assim, considera-se também inexigível, ou seja, não se exige, a obrigação reconhecida em título executivo judicial, ou seja, sentença, acórdão, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, não é? Entendeu aí? Foi exatamente o que eu comentei. O STF declarou inconstitucional? Declarou. Então, vai alcançar o título executivo judicial? Vai alcançar o título executivo judicial. Por quê? Porque está na lei. Não é? Vale a pena a gente até conferir de novo. Olha lá, parte em negrito do parágrafo 12, 525. Considera-se também inexigível, não se exige, a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundada em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo STF. Não é? Então, não vale mais aquela decisão, aquele título executivo judicial. Se é um título executivo judicial, por óbvio, é uma decisão que transitou em julgado. Então, ela não vale mais, se o STF declarar que ela é nula. Pois bem,
Continuando, nós vamos ter o parágrafo 15 no 525 do mesmo artigo. Diz assim: se a decisão proferida no parágrafo 12, que a gente acabou de ver, que é declarar o STF nula a decisão, nulo não, que é o STF declarar inconstitucional determinado artigo de lei, for proferido após o trânsito em julgado da decisão exequenda, não é? Ou seja, o STF decidiu que o artigo Y lá, da lei X, é inconstitucional após o trânsito em julgado da decisão exequenda, então o STF declara em 2020 e o trânsito em julgado foi, por exemplo, 2017. Caberá o quê? Ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Olha isso, meu amigo. Olha o que aconteceu. O STF declarou numa ADIM, mas tem que ser numa ADIM, numa ação de declaração de inconstitucionalidade, que a lei X do artigo Y é inconstitucional. Quando que o STF fez essa declaração? Um exemplo, isso aqui é só uma ideia. Fez essa declaração no dia 20/10/2020. E aí? Aí todas as decisões, e aí de todas as justiças, que foram dadas com fundamento na lei X e no artigo Y, elas poderão ser rescindidas por meio de uma ação rescisória. E o prazo? Quando que começa a contar esse prazo? Da decisão do STF. Então, terá até o dia 20/10/2022 para fazer o quê? Para ajuizar a ação rescisória em todas as decisões. E, lógico, não só na Justiça do Trabalho. Toda decisão que transitou em julgado com fundamento na lei X do artigo Y, que o STF declarou inconstitucional, vai caber ação rescisória. E aí, quanto tempo vai ter para entrar com essa ação rescisória? 2 anos da decisão do STF que declarou inconstitucional. O que ele declarou inconstitucional lá, a lei inteira, um artigo, um capítulo, pouco importa. O que o STF declarou inconstitucional, 2 anos do dia daquela decisão. Para quê? Para que o advogado entre nos processos em que foram proferidas decisões. Com base no quê? No artigo que foi declarado inconstitucional. E aí? Aí, por exemplo, vamos supor que esse acórdão do RO, que foi proferido com base na lei X, artigo Y, no dia, sei lá, 10 de abril de 2017, você vai falar, poxa vida, mas de 2017 até o 2020, quando deu a decisão, já passou 3 anos. E daí? É só vir aqui e entrar com uma ação rescisória, não é? No tribunal, é só entrar com uma ação rescisória face a esse acórdão, tendo em vista que o fundamento dele foi declarado inconstitucional pelo STF lá na ADI, tal. E aí a casa caiu de novo. Então, a ação rescisória contra uma decisão que transitou em julgado já há anos, porque a lei não prevê limite de tempo, porque o STF declarou inconstitucional aquela lei que foi utilizada para dar ou não dar o direito. E quantas ADIs nós não temos face à reforma trabalhista? Quantas decisões já transitaram em julgado? Agora a gente precisa acompanhar as decisões do STF, porque em algum momento vai ter a decisão do STF, aí do dia que tiver a decisão do STF nas ADIs, que envolve a reforma trabalhista, os advogados podem estar distribuindo ações rescisórias, porque quantas decisões já estão transitando em julgado face à reforma trabalhista? Caberá então a ação rescisória para mexer nessas coisas julgadas todas, porque a ADI do STF é soberana, não é? Ou seja, entende que a justiça não pode prevalecer uma decisão, ainda que já transitada em julgado, contrária à declaração de inconstitucionalidade do STF, mesmo já transitada em julgado. Você não conhecia isso não, né, meu amigo? Vamos ser francos, né? Mas fica aí um material bom para você, está vendo aí o artigo 12, ou melhor colocando, o parágrafo 12 e o parágrafo 15 do 525, não é? Caberá ação rescisória, então, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, para que você possa entrar nos outros processos em que foi dado, então, a decisão que posteriormente o STF declarou
inconstitucional. A essa altura do campeonato, o colega pode estar perguntando assim, tudo bem, mas e se esse processo ainda não transitou em julgado e saiu a decisão da ADI, lá do STF? Aí você pega aquela decisão e traz aqui para dentro do teu processo, já que ele não foi julgado ainda, você atravessa a petição lá e fala, ô, seu relator, o que a gente discute nesse RO aqui é com fundamento, na lei X, artigo Y. E o STF falou que isso aí é inconstitucional, requer seja observado. E aí fundamenta melhor, que você vai ver lá o 932 do CPC, do que cabe, né, ao relator, da competência do relator, certamente você vai encaixar lá. Viu que bacana, né? Olha, aonde foi, meu amigo, com todo o carinho do mundo, olha onde foi parar a sua visão processual, né? Olha que coisa interessante, né? O quanto de instituto que existe, e isso porque nós estamos aqui estudando os efeitos de uma decisão transitada em julgado, dentro do contexto de uma execução definitiva. Quantos elementos, tópicos próprios nós temos para estudar na execução, não é? E o meu desafio aqui, né, de ir gravando cursos específicos para você ter um material aí e conseguir advogar com extrema segurança na execução. Aqui o material continua, eu vou te apresentar para você ter ele completinho aí. Olha só, é aplicável na Justiça do Trabalho? Olha o que diz o 884, parágrafo 5º da CLT. Considera-se inexigível, ou seja, não se exige o título judicial. Título judicial é o título executivo judicial, decisão que transitou em julgado. Fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF. Aí está vendo, a própria CLT já prevê. E ainda por cima vem a instrução normativa 39, dizendo assim, sem prejuízo de outros, aplica-se no processo de trabalho, em face de omissão ou incompatibilidade, os preceitos lá do CPC. No inciso 12 do artigo 3º da instrução normativa, fala que aplica o artigo 536 ao 538, lá do CPC. E o 536 diz que, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigações de fazer ou não fazer, aplica-se o 525. E o 525 do CPC é o artigo justamente que a gente está estudando aqui, que fala da coisa julgada lá no STF, que vai implicar e trazer consequência para toda... aí para todas as decisões que já transitaram em julgado. Pouco importando, viu? O grau de jurisdição em que transitou em julgado. Se transitou em julgado na vara, no TRT, no TST, não importa. Transitou em julgado. Com fundamento do quê? Na lei tal, artigo tal. Beleza. E aí? 3 anos depois, 4, 5 anos depois, o STF declarou inconstitucional. Então volta lá naquele processo, nós vamos entrar com ação rescisória. Tomou? Pode? Pode, tranquilo. Não é? Então tem toda essa reverberação sobre a coisa julgada. Não é? Agora, a gente pode estender o raciocínio, vamos supor. Eu vou imaginando que você está me fazendo pergunta, né? Aí eu vou viajando aqui. Então vamos supor que esquece lá o STF. O processo está aqui, acórdão transitou em julgado, voltou para a vara do trabalho, liquidação de sentença, execução, o empregador liquida tudo lá, o empregador vai e paga. O empregado recebe o dinheirinho dele, acabou. O empregado recebeu o dinheirinho dele na segunda-feira. Na terça, o STF aparece e fala, olha, o artigo tal da lei tal é inconstitucional, não vale nada, está rasgado, está fora da ordem jurídica nacional, como se nunca houvesse. É inconstitucional, isso aí não vale nada. Beleza? Beleza. E agora? Agora o acordo foi dado com base nessa lei, que não vale mais nada. Nesse artigo, nesse inciso, nessa linha, enfim, do jeito que o STF falou que é inconstitucional. Aí dá para entrar com uma ação rescisória e tal, dá para rescindir isso aqui? Dá. Só que o empregado já recebeu? Já. E agora? Se o empregado já recebeu, como é que vai devolver? O crédito do reclamante é alimentar. Ele já comeu. Como é que você devolve alguma coisa que você já comeu? Nem me conta. Que era a forma de você devolver para o empregador. Já comeu? Não tem mais. É crédito alimentar. Né? E aí? Olha que situação. Então, uma dica interessante aí para advogado de reclamada, que tiver na execução, atente-se para a fundamentação da decisão que transitou em julgado e faça uma pesquisa
no STF para ver se tem alguma DI em andamento. Porque se tivesse, já atravessa aqui na execução e fala, excelência, segura essa bucha aí, porque a decisão que transitou em julgado está fundamentada no artigo tal, da lei tal, que é objeto de ADIM e pode ser declarada inconstitucional. E de acordo com o 525 do CPC e da própria CLT, esse título pode se tornar inexigível. Olha onde foi parar a sua visão processual, meu amigo. Olha que bicho você está se tornando. Tenho até medo de topar você por aí. Mas é verdade tudo que eu estou te falando? É. Faça pesquisa jurisprudencial. Eu ainda deixei umas jurisprudências aqui para você poder continuar aprofundando o seu raciocínio aí, ok? Enquanto comigo, meu amigo, curso comigo aqui é na veia, é prática, é uma pancada atrás da outra, não é? Vamos aprender a advogar para valer. Um abraço, prazer imenso estar com vocês, sucesso.